Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos estudar a lição de quinta-feira, que infelizmente não deu tempo de fazê-lo ontem, mas eu quero agradecer a Deus porque eu encontrei o meu óculos, graças a Deus. Agradeço a Deus por ter concedido essa bênção. E agora, irmãos, queremos estudar aqui esse tema da lição de quinta-feira, com o título Um Legado de Amor. Vou fazer um resumo sobre a sexta, mas quinta-feira de forma especial. E por quê? Tanto o texto de João, o mesmo autor, João capítulo 13 e 1 João capítulo 4, eles fazem descrições da maneira como devemos amar um ao outro. Veja o texto aqui de João, o evangelista, capítulo 13 e o verso 35. O verso 34 diz assim, 33. Meus filhos, estarei com vocês apenas um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir onde eu vou. Jesus estava dizendo que ele não ficaria muito tempo com eles, mas queria deixar um legado com eles. Eu não vou estar com vocês, mas eu vou estar agindo em vocês se fizerem o seguinte, verso 34. Por isso agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos, ou seja, vocês vão agora externalizar a minha presença através do amor. Vocês vão demonstrar, na verdade, que eu existo pela forma como vocês tratarem uns aos outros. Em outras palavras, se vocês querem de fato serem meus seguidores, meus discípulos, amem aos outros como eu vos amei. Isso aqui foi muito enfático da parte de Cristo, desejando com que todos pudessem amar como ele amou cada um deles, sem nenhum tipo de distinção, sem separação. E o mesmo autor, mais na frente, em sua carta, ele diz algo parecido no capítulo 4 e o verso 21, que diz assim, verso 20, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. O autor aqui da lição, irmãos, colocou uma situação semelhante, uma situação onde houve um desprovimento de egoísmo. Lembre-se, que o tema da lição central é amor versus egoísmo, ou seja, a questão central, amor ou egoísmo, o que prevalece? E aqui o autor colocou um livro chamado A Ascensão do Cristianismo, no período em que o cristianismo cresceu. Houve duas pandemias, Você sabe que pandemia envolve a ação a uma comunidade geral, de pan, globo, ou o todo, e demios, ou demos, que quer dizer comunidade. Então, uma destruição ou uma calamidade em toda a comunidade. Aqui, no termo pandemia. E tanto no ano 160 quanto no ano 260 aconteceram duas pandemias, irmãos. É bem provável que essa de 160 tenha sido a primeira pandemia existente. E muitos historiadores e alguns relatos dão essa descrição. O que aconteceu aqui? Essa expressão, peste de Antonina. Antonina era um dos títulos, um dos sobrenomes de Marco Aurélio. E como Marco Aurélio era imperador daquela época, ele também foi atingido por essa peste e foi chamada de peste Antonina por causa do império que prevalecia naquela época, no ano 160 da nossa era cristã. Então a gente nota já ali bem próximo a um período onde aconteceu os primeiros cristãos a surgirem, e essa pandemia matou muita gente. Relatos descrevem que nesse período pandêmico, pessoas, quando era diagnosticado com a doença, ela de fato morria com 7 dias. E eu fui buscar um pouco mais a fundo como é que aconteceu isso. Então, dois relatos acontecem. Uns descrevem que abriram uma caixa de Apolo e nessa caixa existia algo em segredo que não poderia ser de fato descoberto e ali ocasionou como que um castigo, uma doença. Mas isso é descartado uma vez que envolve misticismo e feitiçaria, coisa que na verdade não condiz. O mais provável relato do que aconteceu naquele período na peste antonina tenha sido nos alimentos que o Egito concedia a Roma. E nesses alimentos eles estavam contaminados, eles estavam realmente com bactéria. E essa doença, essa bactéria, essa contaminação que foi encontrada nos alimentos foi adquirida primeiro por um soldado romano que acabou causando para outro. E ela se alastrou de maneira assim estupenda. Para se ter uma noção, essa pandemia ela começou no ano 165 e foi até o ano 180
15 anos. Muitos romanos morreram. Nesse período, Roma estava no auge. Lembre-se, né? Foram períodos posteriores à morte de Cristo, ali no ano 34 de nossa era. O que nos chama a atenção é que, diante dessa tão severa punição, muitos cristãos daquela época estavam sensibilizados com a situação que ali incorrera. O que de fato houve ali foi que alguns judeus cristãos olhavam aquela situação, se compadeciam deles e tentavam socorrê-los. Na verdade, eles socorriam. Relatos descrevem, irmãos, que muitos morreram por conta do auxílio que eles prestaram a alguém. Lembre-se do hino, né? Sim, ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também. E aqui nós vemos, nesse livro chamado A Ascensão do Cristianismo, de Rodney Stark, um relato sobre isso. E ele diz assim, ó, falando sobre a segunda pandemia, ele diz assim: toda a comunidade cristã, que ainda era judaico-cristã em sua maioria, tornou-se praticamente um exército de enfermeiros que proviam as necessidades básicas para a sobrevivência da comunidade sofredora. No auge da segunda pandemia, no ano 260 de nossa era, em uma carta de Páscoa, Dionísio escreveu um longo tributo aos heróicos esforços de enfermagem dos cristãos locais, muitos dos quais perderam a vida enquanto cuidavam dos outros. Como aquilo era de fato contagioso, muitos perderam a sua vida por tentar ajudar o outro. Mas sabe o que me chama aqui? A segunda característica, irmãos, do amor, de acordo com Paulo aos Coríntios, é bondade. Fala que o amor é paciente, o amor é bondoso. Quem ama, na verdade, é bondoso com o seu próximo. Quem ama, na verdade, é bondoso até com aquele que não merece. Considerando que o povo judeu daquela época vivia sob o jugo romano, em meio àquela situação, eles não tiveram nenhum tipo de receio em ajudá-los. Teríamos nós tão grande amor para com os outros, de maneira que pudéssemos então auxiliar aqueles que são, aos olhos dos demais, ou até aos nossos olhos, nossos inimigos? O texto sagrado nos diz assim, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É dessa forma que mostramos Cristo em nossa vida. É dessa forma que mostramos a existência de Jesus em nosso tempo. E é dessa forma, esse legado que Cristo nos deixou, que devemos viver também para auxiliar a outros. Satanás, irmãos, sempre tentou destruir o povo pela violência. Mas como é dito aqui no relato da lição de sexta-feira, né? Quanto mais somos ceifados, diz Ellen White em seu livro chamado O Desejado de Todas as Nações, mais crescemos. Como eu falei no último vídeo, né? Uma árvore era cortada ou era destruída e crescia-se uma floresta. Muitos cresciam e o cristianismo cresceu muito naquele período também, ali no ano 160, 260. Por isso que o nome do livro é A Ascensão do Cristianismo. Um período em que o cristianismo cresceu também. Em suma, devemos levar em consideração o seguinte: o amor de Cristo para conosco deve ser verdadeiro ao externalizar esse mesmo amor para aquele que nos rodeia. Que Deus, portanto, nos abençoe e que essas mensagens e que esse tão grande amor dos judeus cristãos naquela época, no primeiro século e no segundo século, sirva para nós de exemplo. E quando tivermos de amar, não sejamos egoístas. A característica do amor também o amor não procura seus próprios interesses. Ele não se envaidece, mas ele é bondoso e paciente. Sejamos, então, realmente pessoas que vivenciem esse amor que Cristo nos concedeu. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela Tua palavra e pelos conselhos a nós concedidos. Dá-nos neste dia a Tua paz, Senhor. Perdoa as nossas faltas e nos ajuda a amar como o Senhor amou a todos aqueles que estão ao nosso redor. E como fomos injustiçados pela ausência de amor dos outros, que isso venha nos acalorar o nosso amor, mas que não venhamos esmorecer, desanimar, mas que renovando o amor do Senhor em nossa vida, através do Teu Espírito, possamos verdadeiramente externalizar a Tua bondade para com os outros. Te pedimos essas bênçãos e um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia, um bom final de semana e até o próximo estudo, se Deus quiser.